Bom dia, sexto ano. Bom dia não, já é boa tarde, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. É boa tarde, dia 24. Deixando para vocês hoje uma aula, explicação sobre o conteúdo nosso de robótica, certo? Opa, tá sexto ano, tá no ano, tá sexto ano. E é o conteúdo que eu pedi para vocês fazer uma pesquisa a respeito de sistema binário, né, e número decimal. Hoje eu quero deixar aqui para vocês uma explicação e, em sequência, uma atividade, tá? Então, vamos lá. O código binário, né, que foi a nossa, tem sido, né, na verdade, o conteúdo nosso de robótica. Estamos falando sobre o código binário, que é o código binário, para vocês pesquisarem aí, vocês até enviaram para mim, e o que é um sistema binário, né, código binário e sistema binário. Aí eu coloquei aqui, olha, 0 e 1, 0, 1, 0 e 1, 0, 0, 0 e 1, e assim sucessivamente. Exatamente já que você fez a pesquisa, você já, né, consegue compreender o que de fato é esse zero e esses zeros, esses uns que aparecem aqui dentro do entendimento do código binário. Nada mais é, pessoal, o código binário é a linguagem computacional, né? Como o computador ele conversa, como o computador ele se interage. Ele não compreende a nossa forma, no caso aqui, tratando de números, ele não separa números e letras, tá? Ele enxerga tudo como 0 e 1. A linguagem computacional. 0 e 1, ok? Se você vai escrever uma palavra, por exemplo, ele converte, né? Esse teclado, por exemplo, que nós temos no notebook, no celular, nos tablets, no computador que você tem na sua casa, nós temos um teclado, por exemplo, que é uma adaptação para o computador, né? Que na hora que você digita ali, por exemplo, o seu nome, essas letras que você vai digitando, que o seu dedo ali vai apertando e vai digitando, ele converte em números, tá? Então, ele compreende toda a linguagem computacional, é compreendida como zeros e um, tá? Conforme você já pesquisou. Eu quero mostrar hoje para vocês, né, reatando aqui algumas coisas que vocês já pesquisaram, o sistema binário é por meio dessa linguagem que o computador exibe e processa texto, números, imagens, por exemplo, tá? Imagens, tudo que você tem no computador, ele só compreende como zeros e um, como você já pesquisou e sabe. O computador não interpreta letras e dígitos, como os humanos, né? Como a gente interpreta. Ele só lê sinais elétricos na sua forma mais simples, sem corrente ou sem corrente, ou seja, está ligado ou está desligado também, representando, respectivamente, pelo número 0 e 1, como eu já falei para você. Ou seja, todos os comandos e dados processados pelo equipamento são formados por sequências desses algarismos. A tela em branco, por exemplo, você puxa aí uma tela em branco, por exemplo, essa tela em branco que eu vou puxar aqui agora, olha. Essa tela em branco aqui, ó. Aqui. Essa tela em branco aqui, ó. Ele entende, né? Olha como ele entende. Olha o código que é feito aqui, quando eu cliquei aqui para poder pedir a tela em branco. Olha o que, no caso aqui, olha qual o código que ele tem. Quando eu pedi aqui a tela em branco, olha o código que ele entendeu, certo? Para nós aqui foi um simples clique, mas foi aqui, olha, no comando que eu dei aqui, olha, tela em branco, ele converteu o meu comando tela em branco, estava escrito lá, tela em branco, o texto, tela em branco. Ele converteu em zeros e um. No caso aqui, só em um, né? 8 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1. Mais pra frente, a gente vai ver que isso aqui, olha, um conjunto de 8 bits forma um byte, né? Então, um conjunto de 8 bits aqui, olha, de todos eles uns, né, tá pedindo aí uma tela em branco no computador. Enquanto você ali, né, clicou, você viu eu clicando aqui, por exemplo, tela em branco, ele converteu isso em números, né, que é aqui o código binário, né, para essa tela em branco, que aqui, olha, um conjunto, né, um código binário, né, 8 números aí, olha, que no caso é o número 1, né, para o computador, aí. Vamos lá, então. Eu quero mostrar para vocês, falando mais sobre isso aqui, embora você já pesquisou, né, só para trazer aqui essas curiosidades, tá? E relembrar algumas coisas que você já pesquisou. Beleza? Números binários indicam a capacidade de dados, ou seja, a capacidade de dados ali sendo, sendo registrada, né, no seu equipamento, seja ele computador, seja ele celular, que hoje o celular
Ele não é mais um ligador, né, a gente usa para poder só fazer chamada. Hoje um celular, né, smartphone, ele é considerado um computador. Então, seja o seu celular, seja um tablet, seja o seu computador próprio em casa, aí, olha, até mesmo as TVs smartphone, que hoje em dia nós temos, nós encaramos hoje como um computador, certo? Em si, como um computador. E a linguagem dele não é texto, como seres humanos, como a gente já leu, né? Não é texto como seres humanos, ele entende tudo como zeros e um. Você escreve um texto, o teclado do seu computador é uma adaptação, você escreve um texto, ele simplesmente converte em zeros e uns, e é essa comunicação entre o homem e a máquina, tá? Essas ideias de zeros e uns de texto na nossa linguagem humana. Então, é uma adaptação humana com a máquina. A máquina entende uma linguagem, então há essa podemos assim dizer, essa combinação, esse acordo entre a máquina e o homem para que entre eles hajam entendimento. Ok? Aí eu trouxe aqui, olha, 8 dígitos binários formam um byte, né? Vou ler aqui primeiro. Na informática, um código binário 0 ou 1 equivale a um byte, a um bit, né? Ou seja o 0 ou seja o 1, eu tenho um bit, que é a menor unidade de informação que nós temos aí, olha, no computador, tá? É a menor unidade que ele tem de informação, é o 0 ou o 1, tá? Não é o 0 e o 1, não. É o 0 ou o 1. Qualquer um desses dois aqui nós chamamos de bit, tá? Agora, o conjunto de 8 bits, nós formamos um byte, tá? A cada conjunto de 8 bits, nós formamos um byte. 1 gigabyte é formado por 8,5 bilhões de zeros e 1, tá? Numa sequência aí, tá? Não padrão, podemos assim dizer, ok? Vamos lá, então. Então, tá aqui de novo, né? Um bit é o 0 ou 1, é a menor unidade de medida de transmissão de dados usada na computação da informática, pode assumir apenas dois valores, 0 ou 1, né? 0 e 1 não, tá? É 0 ou 1, um bit. Agora, um byte. Um byte é uma sequência de 8 bits. Aí eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, 01010101, tá? Ok? Não vai ser sempre isso aqui não, tá, pessoal? Aqui simplesmente é uma sequência que pode estar representando uma letra ou um número. E daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. Ok? Então, um byte é uma sequência de 8 bits, tá? Então, olha, eu tenho 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits. O conjunto desses 8 bits, nós formamos um byte, ok? Guardem isso aí com vocês que a gente vai utilizar mais para frente, beleza? Então, vamos aqui, olha, entender, então, os números binários, tá? Eu trouxe aqui para vocês aqui essa sequência, tá? Essa sequência aqui, eu quero mostrar para vocês, nós vamos utilizar a matemática para compreender isso aqui, tá? Ok? Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma coisa. Como os matemáticos, né, as pessoas aí do mundo da informática, chegaram nessa sequência, tá? Se nós lembrarmos aí da potência que nós estudamos em matemática, nós vamos ver o quê? Esse 1 aqui, ele pode ser escrito como 1 elevado a 0. Esse 2, ele pode ser escrito como 2 elevado a 1. Esse 4, ele pode ser escrito como 2 elevado a 2. Esse 8, ele pode ser escrito como 2 elevado a 3. Esse 16 pode ser escrito como 2 elevado a 4. Percebe-se que o expoente ele vai subindo, né? Ele vai acrescentando, olha, uma unidade, 2 elevado a 5, 64, 2 elevado a 6, e o 128, 2 elevado a 7, ok? Percebe-se que aqui eu tenho, olha, 8 números, tá? Então, nós vamos formar aqui um byte, ok? Então, vamos lá, olha. 1 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. Tá vendo lá em cima? Ó? 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. Ok? Beleza? Então, você vai perceber o quê? Que esse conjunto aqui, olha, que no caso eu vou chamar de byte, tá? Ele é representado por uma potência, aqui do nosso entendimento humano, podemos assim dizer. Ele é representado por uma potência, a escrita dele vai dar uma potência, né? De 1 elevado a 0
até 2 elevado a 7, percebe-se que depois de uma, todas as bases são iguais, né? Igual a 2, ok? E no caso, aí nós vamos ser, no resultado maior aqui, olha, da potência, no local, no valor 128. Em outro momento, eu vou voltar a falar com vocês de algumas mais curiosidades a respeito disso aqui, tá? A minha ideia hoje é mostrar para vocês isso aqui, olha. Representação de um número decimal em binário, tá? Número decimal em binário, ok? Presta bem atenção. A primeira regra que vocês vão utilizar é o seguinte, para nós escrevermos. Eu quero escrever o número 134 em forma de binário, ok? Vamos utilizar os números binários para escrever o número 134. Percebe-se que é um número decimal, ok? A nossa base é decimal, ok? A nossa escrita é decimal. Por que, professor, decimal? Porque são 10 dígitos. Com 10 dígitos, nós escrevemos qualquer número que compreendemos, tá? Então, vamos lá, então, olha. Por que decimal? Porque são 10 dígitos. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dígitos. Com esses 9 dígitos, você escreve qualquer número de base decimal, tá? Então, por isso eu coloquei aqui, olha, representação de número de base decimal, né? Número decimal, podemos assim dizer, que está dentro de decimal e binário, né? Base decimal, que é a mesma coisa, ok? Em binário, ou seja, com 2 dígitos. A palavra binário, pessoal, vem de 2, bi, 2, ok? Então, 2 dígitos, 0 e 1, e aqui, olha, do outro lado, nós temos 10 dígitos. Então, nós vamos pegar uma escrita em 10 dígitos e transformar ela em binário. Então, vamos ver, então, como o computador, ele compreende quando você digita, por exemplo, o número 134. Vamos ver como ele enxerga isso. Você apertou lá na tecla do seu computador o número 134. Vamos ver como é que ele compreende isso. Para isso, nós vamos usar da seguinte forma. Presta bem atenção, você vai precisar disso para poder fazer os exercícios. Ó, os números que nós vamos utilizar aqui, olha, eu pergunto para vocês, quais são os números que nós vamos utilizar para escrever o número 134? Eu fiz uma colinha aqui para poder andar mais rápido aqui, para nós aqui chegarmos no resultado, ok? Então, qual é a soma que eu vou ter que fazer para chegar no valor 134? Então, presta atenção, aqueles números que você vai utilizar, você vai colocar 1, ok? O 1 de baixo. Aqueles números que você não vai utilizar, você coloca 0, ok? Então, eu já fiz aqui uma colinha e sei que para poder escrever o número 134, eu vou usar o 128, então vou colocar 1 debaixo dele, e eu vou usar o número 6. 6 não, né? Eu vou usar o número, cadê? 4, número 4, o número 4, né? Número 4 e número 2. Então, ó, número 4 e número 2, que é mais 6, né? E o número 2, tá aqui, ó. Então, vamos lá, ó. 2 é 128 com mais 2, 130. 130 com mais 4, 134. Nos outros que você não colocou o número, você coloca o 0. Ok? Você não utilizou os outros números, então você coloca o 0 debaixo deles. Ok? Então, eu chego na conclusão que o computador, na hora que você digita o número 134, ele vai enxergar como? Ele vai transformar o número 134, que é a base decimal, ele vai transformar, ele vai entender como 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Vamos ver aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver aqui, faltou o número aqui, né? 1, 1, 0, 0, faltou aqui, olha, no último aqui, faltou, deixa eu pegar minha borracha aqui, tem que dar 8 bits, que no caso aqui é um byte, né? Não faltou um 0 aqui no final, 0 e 1, ok? Então, quando você digita no computador o número 134, o computador, ele não compreende o 134, ele compreende como? Ele entende como 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ok? Então, como 8 bits, 8 bits, 8 bytes, tá? Então, para poder escrever o número 134, essa é a linguagem computacional aí, olha, que nós utilizamos. Outro exemplo, professor, gostei. Vamos lá, aqui, olha. 242. Deixa eu ver aqui, 242. Eu vou usar o número 128, lembrando, os números que você vai utilizar, você coloca o número 1 embaixo. O que você não vai utilizar, que é o que vai sobrar, você coloca os zeros embaixo. Então, vamos lá. Para escrever o número 242, eu uso o 128, eu uso o 74, eu uso também o 32, eu uso também o 16, e também eu uso o 2. Tá, gente? Essa é a combinação, ok? Então, o que eu não usei, eu vou colocar 0, 0,
de 0, ok? Então, percebe-se que, olha, se eu pegar o 128, mais 64, mais 32, mais 16, mais 2, eu chego exatamente no 142. Então, quando você digita no seu computador, ou no seu notebook, ou no seu celular, o número 242, o computador, ele entende como, vou colocar aqui, olha, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, ok? Então, 1, para ver se tem 8 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho, ok? Então, ou seja, pessoal, com essa sequência aqui numérica que nós vimos aqui representar uma potência, nós escrevemos qualquer número dentro aqui do universo da informática, tá? Na linguagem binária, ok? Transformar um número decimal em um número binário, ok? Agora, para finalizar, olha esse número aqui, olha, 13.162.22. Presta atenção, esse ponto aqui, né, é o ponto que nós utilizamos aí dentro da escrita aí decimal, não, tá? Isso aqui é uma separação dentro da informática que nós temos, tá? Que por exemplo, o número de um IP, tá? Que é o protocolo de endereço. Todo computador ele tem um número de IP, tá? A gente vê, por exemplo, às vezes, a Polícia Federal, ela entrando em certos lugares e saindo com os computadores. E através do número do IP, ela tem aí o acesso a todas as informações que foram utilizadas pelo computador em determinado tempo. Ok? Então, isso aqui não é o ponto de separação de classes e das classes decimais, né, que nós utilizamos para separar unidade, dezena e centena, não, tá? Ok? Isso aqui é um número IP, ok? Um número qualquer que eu coloquei aqui para vocês aleatoriamente. Olha, então vamos lá, ó. Eu quero escrever o número 13.162.22, ok? Eu já fiz a minha colinha aqui, eu já sei, então, que no primeiro momento, para escrever o número 13, isso aqui vai ficar grande, viu, pessoal? Isso aqui vai ficar grande. Deixa eu chegar, vai ter que apertar aqui bastante. Vamos lá, então. Para escrever o número 13, eu vou utilizar o 8, no primeiro momento aqui, olha, número 8, eu vou utilizar o 4, e eu também vou utilizar o número 1. Ok? Olha, 8 mais 4, 12, 12 mais 1, 13. Então, até aqui tudo bem. Ó, então, ó, vou colocar os zeros nos outros números aí, ó. Que eu não utilizei. Beleza? Tá aí, ó. Beleza. Então, deixa eu extrair aqui, então, esse número. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer o seguinte. Peraí. Vou fazer o seguinte. Vou pegar isso para cima. Eu vou extrair Não vou deixar assim. Vou deixar assim mesmo, não vou mudar, não. Vou mudar, não, que vai dar bagunça. Tá? Dá bagunça. Então, vamos lá. Vou deixar assim mesmo, tá? Aqui eu tentei fazer uma chave, mas não deu certo. Então, eu vou apagar ela aqui. Só um minutinho. Opa. E depois. E. Beleza. Travou aqui. Só um minutinho. Aqui. Tirar isso aqui. Ele aqui embaixo. Aqui vai ser a nossa resposta aqui. Isso. Tá melhor para nós. Então, voltando lá, olha. Então, para escrever o número 13, então, nós utilizamos, então, vou começar pelo 13 aqui, eu vou colocar aqui na frente. 13. Nós utilizamos o 8, vou fazer de novo, que eu apaguei, o 8, o 4 e o 1, certo? Então, o restante aqui eu coloco 0, que eu não utilizei, beleza? Vamos no segundo momento. No segundo momento, eu utilizei aqui, no segundo momento, eu quero escrever o número 162, tá? Vou escrever aqui na frente para ficar mais organizado, eu vou escrever assim, ó.
escrever uma setinha aqui, vou colocar uma setinha, eu vou colocar assim, olha, o 13. Tá? Isso aqui corresponde ao 13. Agora, aqui na linha de baixo, eu vou fazer o 162. Tá? Para escrever o número 162, minha colinha aqui, eu fiz, olha, nós vamos utilizar o 128, uma combinação do 128, mais o 32, né? E o 8. Somando 128 com 32, mais 8, eu vou ter exatamente, né? Eu vou escrever daqui a pouco, olha. Se você não utilizou, você coloca 0, do mesmo jeito, olha. 0. Ok? E aqui, então, foi o 162. Ok? Beleza. Agora, por último, o número 22. O número 22, eu vou utilizar o 16, eu vou utilizar o 4, e eu vou utilizar o 2. Beleza? Pessoal, professor, como você sabe? Nós vamos fazer a combinação, né? Aqui eu já coloquei minha colinha aqui, já tinha feito antes, para poder andar mais rápido aqui na nossa gravação, ok? Mas você vai fazendo a combinação. Você pode escrever qualquer número utilizando aqui, olha, esses algarismos aqui, tá? Essa combinação aqui de potência que está aqui em cima. Beleza? Então, o que eu não utilizei, eu coloco 0. Do mesmo jeito que a gente fez agora há pouco. Beleza? E beleza. Aqui, então, é o número 122, melhor dizendo. O número 20. Ok. Então, qual é, então... Deixa eu escrever aqui, olha. Quando você digita esse número no computador, qual é a sequência que o computador ele vê? Ele vê exatamente... Vou pegar a borracha aqui, eu não vou escrever tudo novamente, né? Ele vê exatamente, pessoal, isso que a gente acabou de fazer aqui, tá? Ele vê essa sequência numérica, tá? Nós fizemos aqui, olha. Sequência numérica que nós utilizamos. Vou fazer aqui uma por uma. Ele vê essa sequência numérica que nós fizemos agora há pouco, tá? Então, esse aqui é o 22, esse aqui é o 162, né? 162, e o primeiro aqui, olha, é o número 13, tá? Então, quando você digita o número 13, 162 e 22, o computador ele entende toda essa linguagem aqui, olha, binária, tá? 0 e 1, 0 e 1, 0, 0, 0, 1 e assim sucessivamente, ok? Então, você pode escrever qualquer número utilizando aí o código binário. Eu vou deixar para vocês aqui, olha, para vocês fazerem, utilizando essa mesma ideia, pode voltar aqui o vídeo para você ver como é que foi feito. Escrever esse número aí, olha que está grifado. Esse número de IP, olha aqui, olha, número IP, tá? Provavelmente esse endereço aqui, ele é um endereço privado, tá? É de uma casa, possivelmente, ok? Possivelmente. 10.211.55.13. Ou seja, em cada ponto aqui você vai fazer uma sequência de zeros e um diferentes, tá? Eu gostaria que você fizesse e postasse para mim aí, tá? Seja em forma a sua resposta, tá lá na plataforma, esse mesmo vídeo que eu vou deixar para vocês postado lá, ok? Eu quero ver de vocês essas respostas aí para ver se vocês realmente entenderam, né, nesse mundo curioso que nós temos aí dentro da informática, entre a linguagem humana e a linguagem computacional, né? O acordo que há entre os humanos e a máquina, tá? A forma de nós escrevermos, a forma de nós falarmos, a forma de nós nos comunicarmos hoje e podermos, então, comunicar com a máquina, né, entre números binários e números decimais, né, base decimal, e números binários, ok? Deixo para vocês, então, essa atividade. Eu quero que vocês, então, façam a conversão desse código de IP aqui em um código binário, ok? Número decimal, base decimal, em código binário. Ok? Fique com Deus, então. Deixo para vocês, então, esse exercício para vocês colocarem em prática. Deus abençoe vocês. Tchau.